Oi, gente. Bom, antes desse episódio começar, eu queria fazer um adendo sobre o áudio. Quando eu gravei esse episódio, alguma configuração estava errada e saiu com uma reverberação, um eco, que não era pra estar, mas, enfim, não vai atrapalhar tanto a experiência da história, mas é isso. Nos próximos não vai estar assim, tá bom? Beijo. Esse podcast é feito para entretenimento. A história pode ou não condizer com a realidade. Oi, eu sou Gustavo Costa e hoje eu vou te contar a história do Gabriel e da sua mãe Vanessa, que foram abandonados pelo pai do Gabriel. Então chega mais, se prepara que eu vou te contar. Vou te contar. Os pais do Gabriel se casaram e ali no começo do casamento foi tudo muito feliz e muito tranquilo. E depois de 4 anos de casamento, nasceu o Gabriel. O Gabriel sempre foi um menino muito doce, muito apegado à mãe, muito tímido e até um pouco introspectivo. Ele nasceu num ambiente bem diferente do que era o casamento da mãe Vanessa, com o pai dele, o Reinaldo. A Vanessa e o Reinaldo, eles viviam brigando. Era briga todos os dias. E o Reinaldo tinha sérios problemas com bebida alcoólica. Ele chegava em casa sempre extremamente bêbado, de uma forma que ele não conseguia nem chegar no quarto. E a Vanessa, ela não aguentava mais essa situação. O Gabriel, ele sempre ficou ali do lado da mãe dele. Ele detestava o que o pai fazia com ela, mas o tempo foi passando e a mãe do Gabriel ali sempre aguentando aquela situação de briga, bebida, enfim. E quando o Gabriel tinha 4 anos, a Vanessa finalmente tinha pedido o divórcio do Reinaldo e o Reinaldo, ele não aceitava esse divórcio. E um dia, uma conhecida da família tinha convidado eles, os três, para o aniversário de 15 anos da filha dela. Bom, somente o Gabriel e a Vanessa, iam nesse aniversário. Então a Vanessa arrumou ali o Gabriel, que ele tinha 4 aninhos nessa época. E enquanto ela estava se arrumando, o Reinaldo já estava dormindo ali na casa da mãe, dele. Ele estava fora, da casa. Mas ele bateu lá na casa deles, nesse momento. E aí a Vanessa e o Reinaldo começaram a discutir de novo. E aí a Vanessa e o Reinaldo começaram a discutir muito feio ali no quintal da casa da Vanessa. O Gabriel com 4 aninhos assistindo tudo, muito assustado. O pai extremamente bêbado. E aí ele acaba assistindo, o pai derrubar a mãe dele no chão. Nessa hora, o Gabriel, com apenas 4 anos de idade, pega uma vassoura que estava ali encostada na parede do quintal e começa a dar com a vassoura no pai, na cabeça do pai. Que ao mesmo tempo que recebia as vassouradas do Gabriel, jogava dinheiro na cara da Vanessa dizendo que era isso que ela queria, E chamando ela de nomes muito feios como vagabunda. A Vanessa, ela tava ali atordoada, chorando. E o Gabriel começa a bater com a mãozinha pequenininha dele no pai, tentando colocar ele pra fora de casa. E ele vai saindo, O Reinaldo, ele vai saindo da casa. E até hoje, nem ele, nem a Vanessa sabe como que o Gabriel conseguiu tirar o pai dali, Como que ele conseguiu colocar ele pra fora ali com 4 anos de idade. Bom, desse dia em diante, o Reinaldo deixou eles ali abandonados, Ele era o tipo de cara que, enquanto estava dentro do relacionamento, ele não deixava a Vanessa trabalhar fora. Ele era aquele tipo de cara bem machista mesmo. E quando ele foi embora nesse dia, ele não deixou R$1 sequer pra comprar um pão, pra comprar um leite pro Gabriel, nada. Só aquele dinheiro que ele tinha jogado ali na cara da Vanessa, Que não ia durar nem uma semana. E até a Vanessa se reerguer, se colocar no mercado de novo, quem ajudou eles foi a mãe da Vanessa, a dona Neide. E depois desse momento conturbado, o divórcio ele foi feito. Como já era de se esperar, Ele não cumpria com as questões de pensão. Ele até pagava, sim, mas não que era determinado pela justiça. Ele dava pra ela o que ele queria dar. E entre parênteses aqui, gente, eu não sei como funciona, mas nessa época não saía direto da folha de pagamento. Não vou saber dizer o motivo, tá? E mesmo isso sendo muito conturbado, a Vanessa, ela não queria que isso afetasse a relação entre pai e filho. E apesar do Reinaldo ser um macho completamente escroto, ela ainda pensava que o filho podia ter uma boa relação com o pai. Só que o Gabriel, ele detestava ter que ir e ver o pai. O pai, o Reinaldo, ele foi morar na casa da mãe, a avó do Gabriel, a dona Renata. E a Renata apoiava o filho em tudo. Fazia de tudo pelo filho, culpava a Vanessa por
por tudo, pelo estado que ele se encontrava e tudo mais. E bom, depois que o divórcio saiu, o juiz determinou que o Gabriel não precisava ficar os finais de semana com o pai. Mas a Vanessa, ela fazia questão de levar o Gabriel até a casa, né, da avó dele, né, da Renata, para ficar ali com o pai aos domingos. E ela ia junto com o Gabriel e ficava ali umas 2, 3 horas. Porque senão o Gabriel não ficava. E aquilo foi ficando insustentável, porque o Reinaldo acabava brigando com a Vanessa e o Gabriel ele odiava muito estar ali. Até que a Vanessa não aguentou, né, essa pressão e toda vez que ela brigar, e ela começou a não ir mais, mas ela sempre deixava o Gabriel lá. E cada vez que ele ia, o pai estava cada vez mais bêbado, mais pra lá do que pra cá, sempre com aquele cheiro de bebida. E esse cheiro deixava o Gabriel com muito nojo. Até que um momento o Gabriel ali, já com uns 11 anos, chegou pra Vanessa e disse que ele não queria ir mais pra casa da avó. E aí nesse momento a Vanessa respeitou a vontade do filho e não levou ele mais. E nem falou pra avó buscar, pra levar lá aos domingos. Porque acabou que nenhum vínculo entre eles foi criado. Porque o Gabriel não gostava de estar lá, ele não sentia carinho nenhum pelos familiares. E o Gabriel também sentia que o pai nem se importava com a presença dele ali e tudo mais. E o tempo foi passando e a Vanessa, depois do divórcio, ela se reergueu. Ela deu tudo de melhor pro Gabriel, fez de tudo por ele. Coisa que o Reinaldo não chegou a fazer nem o mínimo. E até quando a Vanessa, precisasse que o Reinaldo buscasse o Gabriel na escola, ele ia bêbado, colocando a vida do Gabriel em risco. Quando o Gabriel estava ali com seus 15, 16 anos, o telefone tocou e veio uma notícia que o Reinaldo tinha falecido por conta da sua doença, né? Que tinha sido gerado por conta da bebida. Assim que a Vanessa desligou o telefone, ela contou pro Gabriel, né? Tentou explicar da maneira mais sutil possível. E a reação do Gabriel foi abraçar a Vanessa e dizer: foi melhor assim. O Gabriel, ele não tinha vínculo, ele não tinha amor, ele não sentia nada pelo pai. Então pra ele, aquele momento, apesar de ser muito pesado, foi de um grande alívio. O Gabriel ali com seus 16 anos, ele já se entendia como um menino gay. E o Reinaldo, ele era extremamente homofóbico. Então pra ele, foi literalmente um caminho de alívio. Não ter que contar isso pro pai, né, de certa forma, não ter que sair do armário. Sempre com aquele medo, né, porque o Reinaldo poderia fazer alguma coisa contra o Gabriel, sendo que ele era homofóbico, né. Bom, a vida seguiu. A Vanessa e o Gabriel são extremamente parceiros, eles são muito grudados, um apoia o outro em tudo. E essa história, gente, ela tem esse final feliz, né, que graças a Deus, ao universo, aquilo que vocês acreditam, o Gabriel e a Vanessa são muito felizes, né, juntos, a mãe e o filho. Porém, essa história ela se desdobra, gente, pra uma história meio sobrenatural. Só que essa eu vou contar pra vocês em breve. E aí, gente, eu não sei se ela vai estar aqui, se ela vai estar lá nos exclusivos. Então, se você não é exclusivo do podcast, corre lá na Aurelo e vem ser exclusivo, tá bom? Siga o podcast nas redes sociais, @voutecontarpod em todas elas. Siga também o meu perfil pessoal, @eugustavocosta, Costa com 2 T's em todas as redes. Se você gostou do episódio de hoje, não deixe de comentar usando a hashtag #VouTeContar. E, caso queira contar a sua história aqui pro podcast, é só mandar um e-mail para voutecontarpod@gmail.com. Vou Te Contar é um podcast independente feito para você se entreter. Quer ter acesso a mais histórias como essa e um grupo exclusivo no Telegram para apoiadores? Basta você ser um meu exclusivo na Aurelo. Por apenas R$10 você garante histórias novinhas toda semana. Histórias 18+, sobrenaturais, além de um episódio extra onde eu vou ouvir e ler o seu comentário. E claro, responder você. Então chega mais, se prepara e vem ser o exclusivo do Vou Te Contar. E é isso, gente. Essa é a história de hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima história. Beijo!